A paz do Senhor, que coisa maravilhosa é poder estar aqui. Meu nome é Leia. Pode Eu se nasci apresentar. num lar, eu nasci num lar cristão. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Diadema, e eu faço parte, eu sou coordenadora do Ministério Infantil na igreja onde eu congrego e sou aquela que ama o Senhor Jesus, que ama, ama, ama. A Bíblia diz que a gente ama Jesus porque ele nos amou primeiro, né? E esse amor, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que não ficou só numa intenção. Deus provou esse amor através de Jesus no Calvário. Às vezes a gente gosta de alguém, mas fica em silêncio, né? Às vezes a gente não tem ações que demonstram esse amor, mas Deus não. A Bíblia diz que esse amor é tão grande, que foi revelado através de Jesus. Eu quero agradecer aqui a irmã Líbia, né, que gentilmente me convidou para estar aqui. Eu quero demonstrar, viu, irmã Líbia, com palavras, porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor, que habita no mais altos céus, e que tudo vê, e que tudo assiste, nem os nossos pensamentos, né, passam desapercebido, nem as nossas intenções. E a Bíblia diz que Deus deu a Jesus um lindo presente chamado igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Eu acho lindo quando Jesus, lá na sua oração, em João 17, ele diz assim: Pai, eu me entrego inteiramente a ti, para que eles sejam completamente teus. Então, nós somos uma família, né? Independente do lugar geográfico, nós somos o corpo de Cristo. E eu quero aqui deixar em palavras a minha gratidão. Muito obrigada. Também a pastora, a irmã Maria, a todas as irmãs que estão aqui presentes. Isso é maravilhoso poder, né, compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, falar das suas maravilhas, dos seus grandes feitos. A Bíblia diz que Deus é um Deus glorioso. E o que é glória? É a fama que alguém adquire pelos seus grandes feitos. E quando a gente olha a natureza, quando a gente olha o universo, quando a gente olha para nós humanos, a gente tem que reverenciar esse Deus por quem ele é, pela sua grandeza, pela sua bondade. Quando eu estava estudando as células, eu tinha que parar para adorar, porque quando a gente olha para nós, esse corpo tão pequeno, né? Nesse corpo tão pequeno está compactado quase 40 trilhões de células que trabalham sem um minutinho para descansar, só para nos fazer viver. E atrás desse sistema poderoso está o nosso Deus, né? E o tema da nossa mensagem de hoje, logo que a irmã Líbia me fez o convite, o Espírito Santo já falou no meu coração. O tema está em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. O próprio Jesus vai falar da importância de nunca, nunca é nunca desistirmos de orar. E aqui em Lucas 18 está o maior segredo de vitória. Não tem um segredo maior que esse. Não tem. E eu vou ler aqui porque é muito importante a gente ler, tá? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia
Como esta viúva me perturba, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me perturbe mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha que segredo. Olha que palavra poderosa. O próprio Jesus revelando aqui o segredo da minha vitória e da sua vitória. A oração é uma fala, é uma conversa com Deus. O Senhor trouxe ao nível mais simples, a um nível, não tem coisa mais simples, esse nível de simplicidade. O relacionamento entre ele e nós os homens, a fala. E lá em Jeremias 29:12, o próprio Deus diz assim, ó, vocês vão me chamar, vocês vão orar a mim, mas só vão me encontrar quando me buscar de todo o coração. Esse é o critério que Deus usa para ouvir uma oração, um coração sincero. E aqui nessa cidade onde essa viúva estava, o homem que fazia justiça, o homem que julgava as causas, olha que coisa triste, irmãs, não temia a Deus e nem respeitava o homem. Imagina a gente diante de um ser desse, de uma pessoa que ele foi estabelecido para fazer justiça, mas ele fazia da sua maneira. Mas aqui Jesus está dizendo: esta viúva não desistiu. Ela foi, ele disse não. Ela foi de novo, ele disse não, porque Jesus disse que ela ia. Então, Jesus não disse que ela foi, Jesus disse que ela ia. Ela foi uma vez, ela foi duas vezes, ela foi três vezes. A Bíblia não diz quantas vezes ela foi, mas Jesus disse que ela não desistiu, até que o juiz disse: eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas eu vou fazer justiça a essa viúva para que ela não volte mais. Você tem uma causa diante do Senhor? Tem quanto tempo? Tem 1 ano? Tem 2 anos? Tem 3 anos? É uma causa recente? Depois dessa palavra você não vai desistir, né? Não vai desistir. A Bíblia diz, a Bíblia conta muitos segredos. E um outro segredo que é revelado na Bíblia, quando a Bíblia menciona a história de Daniel. Daniel propôs no seu coração estar diante do Senhor e a Bíblia diz que no 21º dia, ele orou um dia, 2 dias, 3 dias, no 21º dia ele foi, saiu, foi para frente do rio Itequel e estava lá triste, meditando. De repente, ele disse que as pessoas que estavam ao lado dele saíram correndo. E ele caiu ajoelhado. E logo no primeiro instante ele não entendeu. Mas um anjo tocou nele, depois que ele caiu, e mandou ele levantar. Olha a fala do anjo. Daniel, você é muito amado no céu. Desde o primeiro dia que você propôs no seu coração. Lembra do que Deus disse em Jeremias 29:12? Vocês vão me buscar, vão orar a mim, mas só vão me encontrar quando me buscardes de todo o coração. Olha o que o anjo está dizendo para Daniel. Daniel, você é muito amado. E desde o dia em que você propôs no seu coração buscar ao Senhor, a sua oração foi ouvida. E eu vim. Só que o príncipe da Pérsia me segurou por 21 dias. Olha a Bíblia revelando um segredo, que no céu de Mesorânio, a Bíblia fala de céus. Nós temos o primeiro céu, que é o céu dos homens, o céu das nuvens, o céu das estrelas, chamado de céu de Aurânio. Nós temos o segundo céu, que é o céu de Eporânio.
Lá é onde tem principados, potestades, os poderes e autoridades estão lá. E Daniel orou e a oração foi. E a resposta também. No primeiro dia, o anjo disse: no primeiro dia em que você propôs o seu coração e orou, a sua oração foi ouvida. Mas eu fiquei preso. O príncipe da Pérsia me segurou. Um poder maligno, um poder e autoridade maligno. Mas sabe o que aconteceu? A oração foi ouvida no primeiro dia. Aí Daniel, no segundo dia, também orou. No terceiro dia, no quarto dia, no 21º dia, onde ele estava lá triste, né, abatido, o anjo veio. E aí sabe o que aconteceu? O anjo disse que ele recebeu reforço. Miguel, porque Daniel não desistiu, Miguel foi lá. Olha que coisa poderosa, irmãs. É poder falar com Deus. É deixar diante dele o nosso coração. É deixar diante dele tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que você olha. E a oração, é muito importante a gente entender isso, porque a gente acha que a oração é o caminho para Deus nos assistir, para Deus nos socorrer. A oração é o caminho onde você vai construir um relacionamento de comunhão com esse Deus. E como ele nos ama tanto. E ele ama ser chamado, sabe quando? Quando a gente mais precisa. Salmo 51 diz assim, ó, me chama no dia da tua aflição. Dia da aflição é o dia que você não sabe o que fazer. É o seu dia mais difícil. E olha o texto, para eu te socorrer e depois você me glorificar. Você sabe o que é glorificar? Depois você vai dizer, foi o Senhor que fez. Porque glória é a fama que alguém adquire pelos seus grandes feitos. Então, ele é um Deus glorioso por sua poderosa força. A Bíblia diz que nada é impossível ao Senhor. Nada, nada. Tudo é possível. Olha a moeda do céu. Ao que crê, você deixa o seu coração diante do Senhor e você acredita que ele virá, porque ele virá. Olha o texto. Desde a antiguidade, nunca se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que em ti confiam, que em ti esperam. Olha a moeda do céu, irmãs. É a fome e sede de Deus, é o crer, é o confiar. O Senhor Deus, apesar da sua grandeza, como a irmã disse na oração, é um Deus tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso. Mas sabe onde ele escolheu morar? Dentro de mim e você, dentro de nós. Davi disse: Senhor, quem é o homem para que te lembres dele? Mas o Senhor o coroou de glória e de honra. E a glória que está sobre nós é dele. E a honra que está sobre nós é dele. Por que glória que está sobre nós é dele? Porque tudo foi ele que fez. As células do nosso corpo foi ele que fez. Ó, o ar que nos alimenta, sabe de onde sai? Dos tesouros de Deus. Sabe qual é a nossa parte? Tomar decisões que louvam a esse Deus. Dentro de nós há um sistema que trabalha só para nos fazer viver. Nesse corpo compactado, pequeno, nós temos quase 170 mil quilômetros de veias e artéria. Dá para dar quase 4 voltas no globo terrestre. Nós somos pequenos e grandes ao mesmo tempo. Por isso que esse Deus escolheu morar dentro de nós. Lembra daquela mulher que um dia foi pegar água e ela foi num horário onde outras mulheres não estavam? Sabe por quê? Porque as pessoas, ao olharem para ela,
ela era rejeitada. Sabe pelo quê? Pela sua conduta. E o texto diz, eu acho lindo demais esse texto. Jesus está indo para Galiléia e aí os discípulos estão lá com ele e Jesus manda eles subir à cidade para comprar comida e Jesus fica ali no poço. E sabe o que ele diz? Estava escrito que ele ficaria ali, que ele passaria ali, que ele estaria ali. Sabe por quê? Porque ali, naquele lugar, naquele poço, viria uma mulher que tinha sede, ela tinha um desejo tão grande. E a gente sabe desse desejo porque ela diz para Jesus. Quando Jesus pede água para ela, e ela diz: Por que você está me pedindo água? Porque entre os judeus e samaritanos, eles não tinham um relacionamento de confiança, um relacionamento de comunhão. E aí, sabe o que aconteceu? Ela disse assim, ó, para Jesus. Ah, Jesus disse para ela: se você soubesse quem te pede água, era você que me pediria, e eu te daria água viva. Mas ela tem uma queixa, porque ela tinha um desejo. Ela queria adorar a Deus lá no Templo de Salomão, onde os judeus iam para adorar, mas ela não podia estar lá. E aí, sabe o que Jesus disse para ela? Chegará o tempo, virá o tempo, onde Deus, ó, procura os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. E Jesus disse, e agora é, porque agora Jesus estava falando com ela. Jesus estava revelando que o lugar favorito de adoração ao nosso Deus é dentro de nós. É dentro de nós. Amém, irmãs? Missionária? Isso. Com sem som. E nessa conversa de Jesus e a samaritana, a gente vê Deus, o Senhor, através de Jesus, revelando outro segredo. A Bíblia é cheia de segredo. A Bíblia, nela está escrito o que o Senhor Deus acha certo e bom. Acha certo e bom. Lembra do que Deus disse a Josué? Josué, medita dia e noite. Dia e noite. A palavra, ela transforma a nossa maneira de entender. A palavra transforma a nossa maneira errada de entender. E só através da palavra é que a gente vai viver aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Porque você vai fazer o que ele quer que você faça. Nós somos representantes direto do Senhor Deus. Ele escolheu morar dentro de nós para nós representá-lo. Por quê? Como foi que o Senhor Deus escolheu ser amado? Nas pessoas. Nas pessoas. Quando eu amo, quando eu perdoo, mesmo julgando que o outro não merece, porque a gente, quando alguém nos ofende, logo vem o sentimento, não merece o meu perdão. Mas a gente que tem Jesus não pode pensar assim. Não pode, porque Deus tem critério para nos perdoar. E isso é revelado na oração que Jesus nos ensinou. Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, por isso que é importante a gente ler a palavra, porque na palavra a gente tem a nossa maneira errada de pensar transformada. E essa palavra de hoje, irmãs, toda vez que eu medito nessa palavra, essa palavra, enche o meu coração de alegria. Eu, antes de entrar aqui na live, na reunião, eu estava falando ali com o Senhor, falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo, fala comigo.
textos que a gente passa no dia a dia e lê, né? E muitas vezes ouve nas ministrações, mas existe tantos segredos na palavra, em textos que você, quem sabe, ouve desde criança. E nesse texto, o Senhor Jesus está falando comigo e com você nessa tarde. Não desista, não desista, não desista, não desista. Ore, sabe até quando? Até a resposta chegar. Até a resposta chegar. Você vai desistir? Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho a Letícia de 12, eu tenho a Melry de 5 anos. Eu vou contar agora um testemunho, né? Uma grande vitória que eu vivi quando eu estava grávida da Melry. Era a minha quarta cesariana, porque o meu primeiro filho o Senhor levou. E já no finalzinho da gravidez, eu fazia acompanhamento de alto risco, né? E eu tive uma visão, eu vi o médico me entregando a bebezinha cega. E aí eu falei para o meu esposo, eu falei, olha, Deus me mostrou que o médico me entregava ela cega. E ali a gente foi orar, chamei a minha família, a gente foi orar. E passou-se os dias, eu tinha uma consulta, e quando eu fui na consulta, todas as minhas consultas eram no hospital, né? Eu era assistida no hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu desci para fazer ultrassom, porque eu sempre fazia ultrassom para monitorar, porque eu tinha endometriose, enfim, já era a quarta cesariana. E quando eu desci para ultrassom, a médica, quando começou a fazer ultrassom, ela falou: Leia, a gente tem um problema aqui. O seu líquido amniótico está muito pouquinho, que é o líquido que envolve o bebê é gerado nesse líquido, e ele está 7,1 e você e o bebê tá correndo risco de vida, você vai ficar internada, porque se não melhorar, a gente vai fazer uma cesariana de emergência. E ali eu falei, tudo bem, doutora, aí fiz a internação, fiquei, e quando passou um dia, eu falei, doutora, eu moro aqui do lado do hospital, na rua do lado do hospital, deixa eu ir para casa, porque eu não terminei meu enxoval. Eu deixei para finalizar no último mês, porque eu costuro, né? E aí o médico falou assim: não, a última coisa que um bebê vai precisar é de roupa, primeiro ele precisa de saúde. Você vai continuar internado assim. E eu falei, doutor, deixa eu ir embora. E a minha pressão começou a alterar. E aí, quando ele viu, né, que eu estava ficando ansiosa, ele falou: olha, eu vou te dar 7 dias e já vou deixar marcada aqui uma cesariana para a próxima quarta-feira. Mas como você diz que mora aqui do lado do hospital, qualquer coisa que você sentir, você tem que vir imediatamente. E ali ele me liberou e eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a palavra e fui orar. Fui orar e o Senhor falou comigo. Falou comigo e me deu um texto. Salmo 119, versículo 164. Nesse salmo, diz assim, ó, Davi oferecia a Deus 7 vezes ao dia. Davi oferecia louvor ao Senhor. E ele dizia assim, pelos teus justos juízos, Senhor, eu te louvo. Imagina um rei, irmãs? Imagina nós, dona de casa, os cuidados da vida, muitas vezes o dia cheio, muita coisa para fazer. Você para falar com o Senhor? Você para oferecer um louvor ao Senhor? Esse rei aqui, 7 vezes, todos os dias, ele louvava ao Senhor. E aquela palavra, quando eu li a palavra, eu entendi logo. Eu entendi logo o que o Senhor queria. Meu esposo estava trabalhando, chamei o meu filho, o João, a Letícia, o filho, de hoje a 7 dias, nós vamos louvar a Deus pela vida da Melry. E nós fizemos isso no primeiro dia, segundo, até o 7º dia. Quando fechou o 7º dia, que era na quarta-feira, eu fui para o hospital, com o enxoval pronto, subi, fiz a internação, o médico veio falar comigo, e aí ele falou, olha, agora a gente vai fazer uma outra ultrassom para ver como é que tá, né?
E aí eu desci para o ultrassom. Quando eu cheguei lá, a médica perguntou por que eu estava lá. Eu expliquei. Ela falou assim: Leia, você não vai acreditar. O seu líquido amniótico está 10,9. Vale a pena, irmã. Vale a pena. Vale a pena servir. Eu ia falar servir a Deus, mas a palavra é vale a pena responder a esse amor tão grande, obedecendo a Ele, estando à disposição dele. Tem um texto que eu acho lindo. O texto diz assim, ó: e servia Samuel ao Senhor diante de Eli. E é isso que Deus espera de nós, que a gente sirva a Deus diante das pessoas, começando na nossa família. Essa nossa reunião de oração é em favor da família, e eu quero dizer que Deus, sabe como foi que ele organizou a humanidade? Em família. Eu costumo dizer que a pauta principal do inferno é a família. Porque quando ele fere uma família, quando ele fere um pai, uma mãe, um filho, ele não está ferindo só uma família. Às vezes isso vai de geração em geração. Mas se em uma família, um pai e uma mãe teme ao Senhor, serve ao Senhor, olha o que diz a Bíblia, que Deus vai visitar a família dessa pessoa em milhares de geração, daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui. E eu quero encorajar você a esconder no seu coração que o lugar mais seguro, que o melhor lugar, que não há palácio, que não há glória, que não há riqueza, que se compare a estar diante de Deus. Se cada um de nós compreendesse que esse é o maior segredo de vitória, é você estar diante desse Deus, é você deixar diante dele o seu coração. E tudo que você pedir, crendo, receberá. Olha que coisa poderosa. E a melhor parte é que às vezes a gente pede algo e sabe o que o Senhor diz? O Senhor faz segundo a sua vontade, mas ele nunca te deixa sem resposta. Mas Jesus disse no final do texto que era para a gente observar o que aquele juiz iníquo diz, que ele não temia a Deus e nem aos homens, mas ia fazer justiça àquela viúva. E Jesus disse que Deus fará juízo, que Deus fará justiça aos seus filhos, e depressa, e depressa. É que muitas vezes, no nosso ponto de vista, às vezes demora, mas ele vem no momento certo, na hora certa, para que depois a gente diga: foi o Senhor que fez. E eu quero agradecer aqui a oportunidade e encorajar você, viu? Encorajar você, pegue um caderno, escreva caderno de oração e deixe diante do Senhor não só aquilo que você tem como necessidade, mas aquilo que você vê na sua volta, na sua vizinhança, algo que você olha, que você, quando compara com a palavra de Deus, não está certo, deixa diante do Senhor e conta o tempo. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu agradeço a oportunidade, eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs aqui nessa tarde. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe.